Professor Vila e ouvintes, a gente fala agora sobre a situação delicada nos estados do Brasil, principalmente a situação financeira, e gentilmente nos atendendo está o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM. Governador, bom dia, obrigado pela atenção, pela gentileza de sempre. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, nesse momento, nessa manhã de segunda-feira, um prazer falar com todos vocês. Nós é que agradecemos. Governador, o senhor decretou estado de calamidade financeira no 17º dia de gestão, inclusive na posse do senhor eu acompanhei algumas informações, o senhor falando sobre a situação delicada das contas. De que maneira que isso pode ser revertido, governador? Esse estado de calamidade pode durar quanto tempo? Primeiro, nós entramos nesse estado de calamidade financeira com absoluto descontrole nas contas públicas. Ao longo dos últimos anos, um grande aumento na folha de pagamento, aumentos muito acima da inflação. Para você ter uma ideia, o estado de Mato Grosso, nos últimos 4 anos, a receita cresceu. O estado um dos estados brasileiros que mais cresceu a arrecadação percentualmente, cresceu em termos reais acima da inflação. Então não houve uma crise de receita, porém, nós tivemos um crescimento muito maior da despesa. A folha cresceu 75% em 4 anos. Hoje, o que o Estado arrecada não paga as contas do mês, não consegue honrar compromisso com seus fornecedores, começou a faltar remédio nos hospitais por falta de pagamento dos fornecedores que estavam se negando a entregar medicamento, as viaturas da polícia foram tiradas da rua, enfim, começou a afetar serviços básicos importantes. E tudo isso que houve um absoluto descontrole da despesa, apesar do crescimento da receita. Esse período, nós decretamos a calamidade, encaminhamos à Assembleia Legislativa um conjunto de leis para enfrentar esse problema, para poder barrar o crescimento da despesa nos próximos anos e também para melhorar a performance da arrecadação. E com isso, sendo aprovado esse conjunto de leis, nós iremos implementar as ações necessárias nos próximos meses. Sim. E acreditamos que de 1 a 2 anos nós podemos recuperar, porque aqui no estado de Mato Grosso a economia privada vai muito bem. O agronegócio está expandindo, Mato Grosso bate ano após ano recorde aí de produção, é o maior produtor nacional de milho, de algodão, sim, de soja, de rebanho bovino, com grandes potencialidades, crescendo ano após ano, mas infelizmente o estado está muito bagunçado. Governador Mauro Mendes, Marco Antônio Vila, governador. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. Realmente, eu tive ano passado aí no 2º semestre no Mato Grosso, fui até Lucas do Rio Verde, andei um pouco pelo estado, e o que me chamou a atenção, isso que o senhor falou, é o desenvolvimento do agronegócio, como que a iniciativa privada fez uma verdadeira revolução no Mato Grosso, tal. Eu fiquei impressionado pelo desenvolvimento, tal. Agora, eu queria colocar uma questão para o senhor. Se o senhor encontra um estado com essa e decreta o estado de calamidade financeira, isso deve-se a quê? O senhor vai acionar o governador anterior? Ou algum responsável? Que não é possível. O senhor chega, assume o governo, encontra uma terra arrasada. Alguém produziu essa terra arrasada, não é um fenômeno da natureza, mas foram certamente produto de relações políticas nefastas ao interesse público, né? Olha, Vila, eu concordo com você, eu acho que nós vamos responsabilizar os administradores públicos pela incompetência e até mesmo pela negligência. Porque é muito fácil falar da corrupção, a corrupção ela cheira mal, ela precisa ser combatida, mas de longe ela é aquilo que dá mais prejuízo a esse país. A incompetência, a negligência dos administradores que não tomam providências diante do óbvio, daquilo que é certo, tem afundado esse país. Isso começa no Congresso Nacional, isso passa pelo Executivo, nos estados, no governo federal, e aí o cidadão paga essa conta. Porque quando o Estado dá prejuízo, ele vai no bolso do cidadão para tentar buscar mais dinheiro para pagar a conta, muitas vezes, da corrupção, mas na grande maioria das vezes, da incompetência e do descaso na condução do interesse público. Nesse caso específico de Mato Grosso, eu tenho certeza que a responsabilidade objetiva de fazer isso é do Tribunal de Contas, é do Ministério Público, é dos órgãos de controle. Claro que estou dando publicidade a tudo isso. É claro que se estiver algum ato de natureza ética ou legal, eu também tenho o dever de comunicar aos órgãos de controle, mas objetivamente quem tem que cuidar disso, tem que cumprir o seu papel, chama-se Tribunal de Contas e Ministério Público.
Governador, uma outra questão. Esse decreto do senhor tem de passar pela aprovação da Assembleia Legislativa. Não sei se eu estou errado ou não, mas creio que tem de passar. Tem que ser aprovado. O senhor acredita que a Assembleia vai aprovar? Olha, eu tomei cuidado, Vila, antes de decretar esse estado, primeiro estudar com mais profundidade a crise, os problemas, porque na transição nós fizemos isso um pouco, mas sem muita condição, sem acesso a todo o conjunto de informação necessária. Depois que nós assumimos, nos aprofundamos mais. Tentei criar alternativas, eu estive em Brasília, falei com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tentar receber um FEX, que é uma compensação da Lei Candir, que o Estado teria direito, que poderia ajudar a minimizar a situação no curto prazo. Tentamos criar as alternativas. Não houve outro caminho a não ser decretar esse estado de calamidade financeira no âmbito da administração estadual apenas. Porque veja bem, Vila, aqui no estado de Mato Grosso, hoje o estado está com quase um mês de folha atrasada, com 13º atrasado. Nós temos 141 prefeituras, todas estão com o salário em dia, né, e com 13º pago. Então houve um problema grave na condução da política e do governo do estado. Então por isso nós estamos tomando medidas duras, né, para conter o crescimento do gasto e, acima de tudo, para melhorar a receita também. Governador, só para terminar a nossa conversa, o senhor suspendeu o pagamento de horas extras, exceto para profissionais da segurança, da saúde, adotou critérios de convocação para prestação de serviços extras dos servidores, e eu pergunto para o senhor em relação principalmente à reforma tributária. De que maneira que essa reforma pode ajudar a salvar os estados? Mas a gente sempre sabe que no Brasil existe um negócio chamado guerra fiscal. Como é possível abrir mão de receitas em favor do Brasil e da melhora do bolso dos consumidores em todo o Brasil, mas sem deixar de lado a saúde financeira dos estados? Olha, essa reforma tributária tão falada há tantos anos, eu já tenho aí uns 20 anos que eu escuto isso, e ano após ano as coisas só pioram. Porque o Estado brasileiro, ano após ano, ele só aumenta mais os seus gastos. Nós só vamos fazer uma reforma tributária verdadeira quando nós fizermos uma reforma administrativa. Porque como é que o Estado vai poder abrir mão de receita, né, aliviando o bolso do contribuinte, se a despesa dia a dia cresce, se o rombo da Previdência cresce? Do jeito que vai indo aí o rombo da Previdência, ou seja, para pagar os aposentados nos estados brasileiros e na União Federal, nós vamos ter que aumentar mais impostos ou não vamos pagar os aposentados. Então, meus amigos, ou faz-se reformas verdadeiras nesse país, ou o país vai quebrar pior, na minha opinião, do que quebrou a Grécia. Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM, conversando com os ouvintes da Jovem Pan Internautas. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e boa sorte. Vamos continuar acompanhando a situação no estado. Obrigado, um abraço, bom dia e bom final de semana a todos.